Cruzeiro. Pesolano tem dúvida, Samuel Venâncio. E acho que a grande questão é meio campo, ataque. Ele tem alguma dúvida na defesa? Como é que tá o Cruzeiro? Boa noite, Samuca. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola, pessoal que acompanha pela live. Eu acho que ele vai fazer alguns testes, porque o time base do Cruzeiro já tem uma ideia bem clara. Mas, por exemplo, ele surpreendeu a todos quando ele veio para o primeiro clássico com o meio-campo tendo William Oliveira, Pedro Castro e Canezinho, sem o João Paulo. E todo mundo sabe que o João, você ganha mais na parte ofensiva, mas perde um pouco na intensidade, na marcação, na recomposição. Então, é uma das dúvidas que ele vai ter. E acho que vai levar a isso. E uma outra possibilidade é se ele mantém o João, colocando até o Pedro e tirando, por exemplo, o Vagninho. O Edu Panzi levantou isso aqui esses dias e eu fiquei com isso na cabeça. Mas se ele for continuar com o que vem jogando, aí o time tá pronto. Aí ele não tem mistério. Tem o William Oliveira, tem João Paulo, tem Canezinho, tem Vitor Roque, Vagninho e Edu. O Edu volta depois de ser poupado por causa do cartão amarelo. Então, com certeza ele vai fazer alguns testes. E aquele meio-campo do primeiro clássico funcionou bem. Funcionou porque o Cruzeiro conseguiu manter a intensidade. O João Paulo até entrou depois. Talvez seja essa a grande dúvida. Defesa não tem nenhum mistério. Rafael Cabral, Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos. Tem essa questão ali de ou um meio mais encorpado. Por exemplo, naquele primeiro clássico, ele chegou a testar essa formação porque ele não tinha o Vagninho. E ele acabou começando o clássico com o Daniel Júnior, com o Vitor Roque e com o Edu. Mas em um dos treinos ele testou os 4 no meio campo, tendo o Vitor Roque e tendo o Edu. O William Oliveira, repito, Canezinho, João Paulo e o Pedro Castro. Então, vai ficar ali no meio campo. O restante do time está montado. Se não tiver nenhum problema aí, nenhuma baixa, treinamento, são mais 2 atividades ainda para fechar esta programação para o Clássico. Cruzeiro tem uma base aí montada e definida para este duelo. Alexandre Simões, qual seria o melhor encaixe para o Cruzeiro, imaginando que o Atlético tenha realmente, ao que tudo parece, né, Zarate, Nacho, Keno e Hulk no ataque? O Galo teria 4 jogadores de meio campo. Lógico que o Zarate pode fazer um dos lados, se o Turco assim quiser, mas isso faria com que o Pesolano tivesse mais marcação no meio campo, optasse pelo João Paulo, ao contrário do Vagninho, e não jogasse com 3 atacantes? Como é que você imagina que o Pesolano vai imaginar? Como é que você imagina que ele vai imaginar? É bom, né? Como é que você imagina que ele vai montar o Cruzeiro para encarar o Galo nessa decisão? Boa noite, Simões. Boa noite, Léo, Cláudio, Natália, Samuel. Olha, é realmente um jogo de xadrez, porque a tendência é o Atlético ter o quadrado no meio. Só que o Zaratio e o Turco Mohamed até já fez declaração pública disso, pensa o Zaratio como um meio atacante pela direita. Então, e o João Paulo não tem essa característica do Zaratio, nem a mesma intensidade. Então seria uma situação que ele precisaria pensar bem. Agora, por outro lado, o João Paulo, ele dá ao meio de campo um poder de criação que nenhum dos outros 3 tem. O William Oliveira, o Pedro Castro e o Canezinho, eles fizeram um grande primeiro clássico contra o Atlético, naquela fase classificatória. Mas não são jogadores que pensam o jogo, por exemplo, como o João Paulo. É uma situação que eu acho que passa muito por isso. Mas eu acredito que o Pesolano vai acabar saindo com 2 jogadores abertos mesmo e o Edu do centralizado. Eu não acredito que ele vai mexer nesse esquema, não, até porque tem muito encaixe nisso aí, né? E tem a questão também dos laterais, né? Os laterais do Atlético, eles são muito fortes no apoio, né? Por mais que o Mariano não tenha o mesmo poder do Guilherme Arana, que é o lateral mais forte do Atlético ofensivamente, mas de todo lado eu acho que nesse aspecto aí ele fica melhor recomposto, embora perca um pouco nesse poder de criação, porque o João Paulo vem passando por um bom momento. Eu tenho uma teoria, tá? Vou falar para vocês aqui e para os companheiros. Eu acho que o Cruzeiro precisa sair na frente nessa decisão, porque se o Cruzeiro não fizer o gol, se o Atlético sair na frente, para o Cruzeiro buscar o resultado, eu acho muito complicado. Então vai ter que ser uma situação bem parecida com o que aconteceu
no jogo da fase de classificação. Por mais que o Atlético tenha um time bem mais técnico, time já pronto e é favorito para a decisão, e o Cruzeiro espere mais o Galo, jogue em contra-ataque, apesar de que não é muita característica, né, Samuel? O Cruzeiro jogar atrás, ele faz a marcação lá em cima, mas se o Galo sai na frente, acho muito difícil para o Cruzeiro buscar o resultado tendo o Atlético um contra-ataque tão poderoso. Então, o Pessolano vai ter que avaliar isso. Ele vai ter que se defender bem, mas ele vai ter que tentar sair na frente. Até porque é uma decisão. O Cruzeiro tem que tentar ganhar o jogo. Se ele optar em esperar demais o Atlético e não criar tanto, pode conseguir o gol como conseguiu com o Vitor Roque. Mas é bom lembrar que no primeiro clássico, onde o Cruzeiro jogou bem e para mim o Atlético não fez um clássico bom, mesmo assim o Galo ainda criou bem mais durante o jogo. Então, eu acho que o Pessolano tem que colocar na balança essa situação João Paulo, Vagninho, para tentar ganhar o jogo. Não é só se preocupar em marcar o Atlético, não, porque o Cruzeiro precisa ganhar o jogo para ser campeão. Por